Oi, queridos alunos, olha só, voltei aqui com uma arara hoje, fiz um esboço dela, tô fazendo mesmo no papel da aquarela, marquei, óbvio, um pouco mais forte, né, como vocês sabem, porque eu queria que vocês visualizassem corretamente essa estrutura do formato da arara. Então, a gente vai trabalhar com o esboço, que a gente já tradicionalmente usa forma de estrutura de proporção lá no curso. Todo mundo já sabe. Deixa eu redefinir aqui o olho, porque ele acabou ficando meio bagunçado. E na hora de trabalhar a aquarela tem que já estar bem bonitinho para não ter problemas depois. Então, gente, olha só. A gente vai trabalhar aqui hoje com a estrutura das penas da arara, com as cores dela. Eu vou começar aqui pelo bico, a gente sabe que sempre inicia pelo olho e bico, depois a gente vai descendo para as penas do amarelo, azul, nesse caso ela vai ser amarela e azul, tá? Vou mostrar a vocês, eu vou usar o pincel 0, 4 e 6, arredondados, aquarela, godê, pra gente fazer a mistura, porque a gente vai precisar fazer umas misturas, e eu vou iniciar, tá bom? Vocês vão começar a perceber, então, como ela fica sendo feita. Vou começar, então, pelo olhinho. A gente tem um reflexo aqui. Vou ter que acabar apagando de novo, né? Para poder fazer. Então, eu vou botar aqui. Vou usar o preto para fazer essa área interna aqui do olho. Bem delicado, tá, gente? Um pedacinho aqui só. Ficou muito claro, Fê? Começa pelo clarinho, para não ter erro, né? Para ter certeza de que tá colocando no local certo, depois vocês escurecem mais. Tudo bem? Vou fazer a marca aqui de fora. O resto eu vou fazer... Opa, caiu a luz aqui do dia. Deixa eu ligar a minha lâmpada. Eu vou fazer a marcação aqui. Se precisar, faz o resto do contorno num cinza, porque só esse início aqui, que é preto, depois a gente pode suavizar com cinza. Ela tem um leve amarelinho dentro do olho. Gente, é importante a gente ter esse segmento aqui, para que vocês aprendam até tonalidades, o que colocar. Então, lembrem, o olho da calopsita, do pássaro, ele é mais amendoado, né? Ele é puxadinho. Eu vou ensinar agora na aula online como fazer. Vamos pro bico? O bico vai ser azul, tons de azul e preto. Basicamente, um tom de azul e preto. Então, eu vou fazer essa área aqui para luz no tom azulado, o resto vai ser preto. Vamos começar pelo azul, óbvio, sempre a cor mais clara. Vou deixar, gente, olha só, esse meu pássaro, eu vou deixar ele... Vou até apagar um pouquinho, mas eu vou deixar ele um pouco mais marcado para vocês irem vendo, tá? O esboço. Façam uma marcação como se fosse de um pássaro, ele tem um bico um pouco mais avantajado do que outros pássaros. Essa é a diferença da arara e do tucano, né? Eles têm bicos maiores, esses dois pássaros. Vou marcar aqui, ó, a área de luz. Não tem problema, Fê, acabei pintando o bico todo de azul. Não tem problema. O ideal mesmo é que ele seja respeitado. Vou botar um pinguinho de verde aqui, muito discreto, porque ele vai entrar depois com preto. Vou jogar azul aqui também. Então, percebam que eu não tô muito preocupada na questão do azul, não. Eu fico mais preocupada com que vocês tomem cuidado na hora de aplicar o preto, sabendo onde vocês vão aplicar. Então, obviamente, na pontinha do bico. Vou usar o pincel 0 para fazer esse acabamento, senão pode dar problema. Deixa a água agir.
tá? Se ela se misturar, se o preto se misturar com o azul, não tem problema nenhum. Deixa eu só limpar aqui um pouquinho, que o preto fugiu do... Se sair a tinta, como eu tô fazendo aqui limpando, também não tem problema, tá? Melhor consertar enquanto tem a água agindo. Quem tem o boleador, use o boleador para definir a espessura, o contorno do animal. A gente sabe que o boleador ajuda a controlar a água no papel, né? Ele define o local onde a gente quer que tenha mais água. Sem pressa. Aquarela não é pra gente ter pressa. Aquarela a gente vai trabalhando passo a passo. Lembrando da secagem. A secagem é muito importante, ela é tão importante quanto a técnica da pintura em si, quanto aprender a pintar, aprender o estudo cromático. A secagem ela é fundamental para que a aquarela dê certo. Aqui, obviamente, por ser uma área mais profunda, de sombra, vai ficar mais escura. Vou deixar a luz gente, é trabalhoso, mas é uma delícia, fica lindo no final. Então vamos trabalhar com cuidado, com paciência. A gente tem oportunidade de trabalhar. Então vamos trabalhar. Vou deixar o bico aqui secar, o bico da frente aqui. Ele tá molhadinho, eu preciso dele um pouco mais seco para eu poder continuar aqui. Eu vou só colocar mais um pouquinho de azul, aproveitando a água, mas eu vou deixar ele secar, que eu preciso de um acabamento no preto, que só quando ele secar eu vou conseguir. Então... E eu vou trocando os pincéis, tá, gente? Áreas menores, eu vou colocando pincel 0 para poder trabalhar. Áreas maiores, eu já posso pegar o pincel para trabalhar aqui com mais firmeza, tá? Então, eu tô falando isso. Então, olha só. Essas áreas que são as mais importantes, que são as escuras, pra gente começar. Que são as áreas que a gente já vai ter um volume legal pra gente começar a ter uma percepção de todo o resto. Então, ó, faço um pouco de sombra aqui. Percebam como eu utilizo 0. Como ele é um pincel importante nessa etapa, para fazer esses mínimos detalhes, com precisão, com calma. Usei um pouco de verde ali em cima também do bico dele. Vou deixar assim, ok? Vamos deixar ele paradinho aí, deixa esse bico respirar um pouco. Bom, vamos para a parte, então, do rostinho dele agora, que segue em sequência. Eu vou jogar mais um amarelinho no olho. O olho já secou. Sempre testem tonalidade.
Ele aqui, ele tá num tom, usando tons bem suaves. A gente não tem aqui ele com nenhuma marca muito forte na carinha dele, né? Então, a gente tem tons suaves aqui, uma aguada no rostinho, ó, num tom de verde. Um verde mais suave também. Professor, se vocês não conseguem, continua, né? Vou deixar esse verde secar. Mais uma vez, deixei marcada aqui o lápis, né? Que não é o ideal, vocês sabem disso, mas eu deixei porque eu queria que vocês observassem aqui comigo, tá? Vou passar... Tenho 2 tons de azul, na verdade eu vou chegar a 3 tons de azul aqui na asa, tom de amarelo e laranja na barriguinha, e vamos usar mais algum preto. Amores, voltei aqui, olha só, finalizei a arara, olha que fofa. Então, como eu falei pra vocês, usei amarelo, 2 tons de amarelo e o laranja pra dar volume de sombra aqui no peitoral. Gente, fiz a aguada básica, tá? Utilizei aqui pra fazer essas marcações, ó, perto do olhinho, preto. Usei preto basicamente no bico, nesses rajadinhos aqui e aqui no topo da cabeça. Assim como na área interna dessa asa aqui que tá por trás. Fiz 3 tons de azul, um azul mais claro para a base toda dele, um segundo azul que foi um intermediário que eu joguei da ponta um pouco para cima, vocês percebam aqui, ó, que tem um tom mais claro, e aí eu inseri por último o azul prussiano aqui para as pontas das penas aqui da asa, aqui nessa asa toda para dar profundidade, e usei um pouquinho aqui no final. Então, foram 3 tons de azul, 2 tons de amarelo, 1 de laranja. Usei um tom de verde aqui para o topo da cabeça e para essa área aqui do rostinho dele, da carinha dele. Ó o bico como ficou legal. A madeira aqui, ó, do galho, eu fiz um único tom, mas usei volume, usei mais escuro para fazer as sombras. E usei um tom mais claro aqui para fazer a marcação aqui da árvore, do galho da árvore. Gente, o sentido do pincel é importante, né? A barriguinha, fiz um movimento, peguei o pincel 4 e fui fazendo um movimento aqui. A mesma coisa na asa, fui dando a direção da asa, rabo. O que a gente tem que prestar atenção é isso. Os detalhes, todos esses detalhamentos aqui, ó, dessas pontinhas que eu fiz o arrepiadinho aqui em cima, todos eles eu fiz com o 0. Tá? Isso é muito importante vocês lembrarem. Todos vocês já têm uma base de aquarela. Então, o que eu quero ver agora é a textura e essa composição, né? Essa utilização das cores e desse tempo que vocês têm que deixar agir a aquarela para ela ficar com essas nuances. Isso que é o mais importante nesse momento para todo mundo agora, tá bom? Espero que tenham gostado. Quero ver esse exercício depois. Um beijo!